Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos falar um pouquinho sobre como formatar as nossas referências? Então, primeiro eu tenho que começar a falar com vocês qual que é a diferença de referência para bibliografia. Antigamente era até normal a gente falar, tipo, referências bibliográficas. E isso hoje em dia tá errado. A lista de referências no fim de um trabalho científico é apenas referências. Por quê? Referência é parte de uma obra na qual a gente lista as obras que a gente utilizou para elaborar o nosso texto. Já bibliografia é a parte de uma obra na qual a gente lista as referências bibliográficas que a gente recomenda para leitura complementar. Ou seja, a gente não utilizou elas no nosso texto. A gente está falando assim, se você quiser saber mais sobre isso, leia esses textos aqui, leia esses livros aqui. Então, por isso que hoje em dia a gente chama de referência. Referência é um elemento de apresentação obrigatória, a não ser que você esteja criando tudo do zero, tipo um texto mesmo, igual a gente fala, um texto narrativo, uma historinha que a gente tirou tudo da nossa cabecinha, que aí no caso não existe referência. Se a gente tirou informações de outros lugares, nós temos referências, nós precisamos ter citado essas referências durante o nosso texto, e quem não sabe de citação, volta para o vídeo anterior, e a gente precisa apresentar a referência no fim do texto. Então, todas as fontes que a gente utilizar, seja de forma de citação direta ou citação indireta ou citação de citação, todas as fontes precisam estar na lista de referências. E tudo que tiver na lista de referência tem que estar citado no meio do texto. Se tudo tiver citado no meio do texto, tem que estar na lista de referência. É tipo obrigatório. Algumas regras gerais. A gente apresenta as referências após a conclusão em uma listagem organizada alfabeticamente, tá bom? Alfabeticamente. Alinhada somente na margem esquerda do nosso texto e não na margem direita. Digitado em espaço simples entre linhas, mas separada. Uma referência, a referência de um texto é separada da referência do outro texto por um espaço de uma linha em branco. Então, a gente dá Enter, ficou na linha de baixo. Dá um novo Enter e faz a nova referência. E entre as linhas, espaçamento simples. E se tiver subtítulo, ele também aparece depois do título principal. Só que só o pedacinho do título principal é que vem em negrito. O subtítulo não é escrito em negrito. Então, aqui, ó, título, referências, alfabeticamente, tá vendo? Alves, Andrade, Associação Brasileira de Normas Técnicas e por aí vai. Alinhado só na margem esquerda, não tá alinhada na margem direita. Entre o título do capítulo, um espaço simples, aí vem aparecendo, ó, um espaço simples separando a obra, outro espaço simples separando a obra, uma linha inteira em branco separando uma obra da outra, mas entre as linhas escritas da obra, espaçamento simples entre as linhas. Se a referência tiver um autor, o último sobrenome do autor é colocado em letras maiúsculas, vírgula, seguido pelas iniciais dos outros nomes do mesmo autor, ou por extenso. Então, ó, se o nome do autor for José de Brito Castro, abreviado Castro, tudo maiúsculo, vírgula, J.B. Ou por extenso, Castro, vírgula, José de Brito. Atenção, vocês têm que escolher. Ou vocês sempre vão colocar abreviado, ou vocês sempre vão colocar em extenso, numa mesma lista de referências. Então, se em um texto você colocou abreviado, todos os outros textos, os autores têm que estar com os nomes abreviados. Se em um você colocar em extenso, todos os outros vão ter que estar em extenso. Tem que ter uma padronização. Se tiver até 3 autores, cada autor, ó, passos, vírgula, L.M.M. Isso aqui tudo é o primeiro autor. Ponto e vírgula. Igual era em citação, que autores diferentes de um mesmo texto, a gente separa um autor do outro com ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Fonseca, que é o último sobrenome do segundo autor, vírgula, a ponto. Ponto e vírgula. Chaves, vírgula, M. E a ordem que aparece aqui, ó,
entre os autores não é a ordem alfabética, é a ordem que está na publicação, porque a ordem da publicação geralmente tem a ver com quem escreveu mais do texto. Então, Passos escreveu mais do texto do que Fonseca e Chaves, e por aí vai. Se tiver mais de 3 autores, a gente pode tanto citar todos eles, quanto pode colocar at all, igual a gente fazia em citação, e aí não citar todos. Uma observação, aqui ó, tá escrito em extensos nomes, mas se o nosso trabalho a gente estiver utilizando abreviações, aqui também vai vir no formato abreviações, vai vir Bergman, T.L. ponto e vírgula, Lavigne, A.S. ponto e vírgula, ou aqui Bergman, T.L. et al, tá bom? Se tiver autoria desconhecida, da mesma forma que era na citação, a gente vai utilizar a primeira palavra do título. Então, ó, a primeira palavra do título vem escrita toda em maiúsculo, pequena, toda em maiúsculo, Biblioteca do Vinho, porque não tem quem é o autor. Se o autor for hispânico, é porque tem algumas línguas, né, que dá uma mudança, tem algumas quesitos. Se for hispânico, geralmente os sobrenomes são compostos, e aí a gente tem que utilizar os dois, ó, hispânico, Garcia Marques, tudo escrito em maiúsculo, vírgula Gabriel, ou se fosse abreviado, vírgula G. ponto. Se for sobrenomes compostos, nossa, não sei nem falar esse sobrenome, mas aí você coloca o sobrenome inteiro, maiúsculo, vírgula, o resto do nome do cara. Grau de parentesco, é quando a pessoa tem o filho, neto, avô, bisavô escrito no final do nome, que o nome vai repetindo na família inteira, aí você tem que colocar qual que é o grau de parentesco. Então, Assaf neto, Assaf filho, Assaf júnior, vírgula, os outros nomes. Se for sobrenome com prefixo, também tem que colocar tudo em maiúsculo, vírgula, o resto dos nomes. Lembrando que aqui o resto dos nomes está escrito por extenso, mas se a gente estiver utilizando abreviatura, é a abreviatura. Se for uma lista que tem um monte de autor, ou então é um livro que juntou um monte de texto de outros textos, né, de outros autores. E aí teve alguém que coordenou aquilo dali, ou que organizou aquilo dali. A gente pode utilizar só o nome do organizador ou do coordenador, mas colocar entre parênteses a função dele. Então, Ferreira, L.P. entre parênteses, org, que foi o organizador. Ou Marcondes, ponto e vírgula, para separar o segundo autor. Lima, N. Coordenação. Se for outros tipos de responsabilidade, tipo alguém que traduziu, revisou o texto, ilustrou o texto, aí a gente escreve também, ó, albergaria, Lino de 5 anos sem chover, negrito, olha que legal, né? 2 pontos, porque tem subtítulo, ilustrações de Paulo Lira. Se for obras adaptadas, a mesma coisa, ó, adaptado da obra de... Se for uma entrevista, a gente coloca toda a fonte e aí entre colchetes aqui. Entrevista cedida a e quem foi o entrevistador. Então, o entrevistado foi o Hamel Gary, foi ele que falou. Mas a gente tem que escrever quem é que entrevistou ele. Se for pessoas jurídicas, a gente tem que padronizar, mas as obras de responsabilidade de pessoas jurídicas, que são tipo órgãos governamentais, empresas, associações, tem entrada conhecida pela forma em que essa empresa, essa pessoa jurídica é conhecida. E aí a gente padroniza. Então, órgãos governamentais, por exemplo, Universidade de São Paulo, a gente pode usar sempre Universidade de São Paulo ou usar USP, que é a sigla dele. Só que aí na primeira vez a gente tem que colocar que é USP, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, sempre antes de colocar a fonte. Se for instituição governamental da administração direta, então São Paulo, que é o estado, até já brinco com isso. Por que aqui tem estado entre parênteses? Porque tem tanto o estado de São Paulo quanto a cidade de São Paulo, elas são homônias, então a gente tem que falar do que a gente está falando. Secretaria do Meio Ambiente, do estado de São Paulo. Brasil, Ministério da Justiça. Estado e municípios homônios, ó, igual eu falei ali, Rio de Janeiro, entre parênteses, município, Viçosa, entre parênteses, MG, porque tem Viçosa em outro estado, outra cidade que chama Viçosa.
Se for indicação de autoria para eventos, então foi um congresso, um simpósio, aí a gente coloca todo o nome do evento em maiúsculo, Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas, Congresso Internacional do INES. Gente, eu tô passando um pouquinho mais rápido porque eu tô levantando os principais pontos, mas esse material está disponível para vocês, inclusive de forma mais completa, e aí quando vocês forem escrever, não tem jeito. Referência e citação, até vocês pegarem a prática, vocês vão ter que sempre ficar voltando no material para conferir se vocês estão fazendo na formatação correta, tá bom? Título e subtítulo. O título é reproduzido igualzinho tá escrito lá no material, ele é em negrito, o subtítulo vem escrito depois, sem negrito, e títulos muito longos, a gente pode usar aquele colchete com 3 pontinhos, porque é muito longo, e documentos sem títulos, a gente pode atribuir um título, só que aí a gente coloca entre colchetes, para falar que quem fez foi a gente, não tinha título. Edição, quando vem escrito, né, que teve mais de uma edição, então edição de uma publicação a partir da segunda, se for a primeira edição a gente não precisa colocar, então 2.ed se for em português e espanhol, ou 2ND ed ponto se for em inglês. Documentos eletrônicos, que é tipo software, a gente coloca versão e o número da versão. Se for edição de uma revista, aí a gente coloca 3ED, vamos supor, revisada e aumentada, tá escrito aqui. O local da publicação é a cidade. Então, se for cidades homônias de estados diferentes, a gente coloca qual que é o estado. Tiver mais de um local para uma só editora, a gente coloca primeiro e depois em maior destaque. Por exemplo, ó, São Paulo, 2 pontos. Atlas, ponto e vírgula, Cortês. Brasília, 2 pontos. Imprensa oficial / UNB. E por aí vai. De novo, tô passando rápido porque isso aqui é meio que decoreba. Data é uma coisa legal, porque data aparece também no meio do nosso texto quando a gente vai fazer uma citação. E se vocês estiverem lendo um texto que não fala exatamente qual ano que ele foi escrito, qual data que ele foi escrito. Então, se tiver o ano, né, você vai usar o ano que tá lá, óbvio. Se tiver, vamos supor que você tá falando... durante o governo Dilma está acontecendo tal coisa. Está, ou seja, você está escrevendo esse texto na hora que está durante o governo Dilma. Então você já sabe qual a década que teve o governo Dilma. Você não sabe qual ano que escreveram esse texto. E aí você coloca um tracinho, ó, nas datas que você não sabe. Então, se for uma década certa, você só coloca o tracinho no ano. Então tem um ano dentro daquela década. Se for uma década provável, você não tem muita certeza, você coloca a interrogação. Se for uma data provável, você pode colocar o ano e colocar a interrogação no final. Você imagina que seja nesse ano, por alguma razão, mas você não tem certeza se coloca a interrogação. Século certo. Não tem como você falar do governo Dilma e falar que isso aconteceu em 1998, né? Não tem jeito. Então, quer dizer que foi a partir dos anos 2000. Então, você coloca 2, 0 e 2 tracinhos ali depois. Século provável, interrogação. Se for eletrônico, você tem que falar que é um formato eletrônico. Então, a gente coloca lá, formato eletrônico, documento eletrônico. Se for convencional, tá convencional. E aí tem alguns exemplozinhos. Aqui eu destaquei os mais comuns, no material de vocês tem muitos outros. Então, livros e trabalhos acadêmicos. Se for livro, então é manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário. Vocês colocam autor, título em negrito, subtítulo se houver, edição se houver, local, editor e data da publicação. Já se for trabalho acadêmico, é o que a gente está falando de tese, dissertação, TCC, aí a gente coloca autor, título também em negrito, tá? Aqui não tá, é que tá errado. A formatação aqui da minha apresentação. Subtítulo se houver, ano, tipo de trabalho, então se é tese, dissertação, TCC tem que estar escrito, qual que é o grau, qual que foi o curso, vínculo acadêmico e por aí vai. E aqui tem alguns exemplos, ó, Luck, vírgula, Heloísa, aqui tá extenso, se fosse abreviatura, só o H ponto. Liderança em gestão escolar, em negrito, 4ª edição, Petrópolis, Vozes, 2010. Vamos pegar aqui, ó, esse daqui que é uma tese. Aguiar, vírgula, André Andrade de... Avaliação da microbiota
afta bucal em pacientes sobre o uso crônico de penicilina e benzatina. Ponto 2009. Ponto, tese, entre parênteses, doutorado em cardiologia, Faculdade de Medicina, vírgula, Universidade de São Paulo, vírgula, São Paulo, vírgula, 2009. E por aí vai. Aqui tem um exemplo de dissertação e tem outros exemplos do material. Se for uma matéria publicada em jornal, o que vem em negrita é o título do jornal, não o título da matéria. Então, ó, crédito, nesse aqui não teve, porque que tá com a palavra crédito em parênteses? Não tinha um autor escrito. Crédito, então, a primeira palavra da manchete, primeira palavra do título, todo em maiúsculo, a agropecuária será de 156 bilhões de reais até 2015. Ponto. Jornal do Comércio em negrito, vírgula, Rio de Janeiro, ano, número, nananana. É uma reportagem que tem autor, sobre o último sobrenome do autor, vírgula, o resto dos nomes do autor, título da reportagem, ponto, título do jornal ou da revista em negrito, vírgula, o resto das informações. Olha esse último aqui, ele foi tirado da internet. Então, sobrenome, último sobrenome do autor, título da reportagem, título do jornal em negrito, as informações de cidade, ano, nananã. Aí, como foi de formato eletrônico, a gente tem que colocar no final assim, ó, disponível em. E aí a gente coloca o link da reportagem. Na hora que a gente colocar esse link no Word, ele vai ficar azul com aquele link de clicar. A gente tem que clicar no botão direito do mouse e clicar em remover hiperlink. A gente não quer aquele trem de clicar, não quer que fique em azul, tem que ficar com a mesma formatação do texto. Ponto, acesso em, 2 pontos, a data que a gente acessou. Matéria publicada em periódicos ou revistas parece bastante com jornais, então, sobrenome, título do que a gente leu, né, do livro, do artigo, o que for, o nome do periódico ou da revista em negrito e aí as outras informações. Então, o que vem em negrito é o nome do periódico ou da revista e não o título. E aqui esse último, ó, de novo, ele foi um periódico, uma matéria que foi feita a leitura online. Então, depois, no final, ó, ponto disponível em, e isso vale para tudo, tá, gente? Se for livro que você leu online, se for um vídeo que você viu online, tudo que você vê online, ver na internet, você tem que colocar no final. Disponível em, o link, lembrar de tirar o hiperlink, né? A gente não quer azul, não quer sublinhado, quer com a mesma formatação, ponto, acesso em e a data que a gente acessou. Ato administrativo normativo. O que vem em negrito é o título de quem publicou o nome, né, do que foi publicado. Então, se for um ofício circular em negrito. Então, aqui, ó, Brasil, que foi o Ministério da Educação que publicou, foi o MEC. Então, o que vem aqui, a fonte, Brasil, tudo em maiúsculo, ponto. Ministério da Educação, ponto. Ofício circular 017/MEC, em negrito, que foi o ofício que saiu, ponto, cidade e por aí vai, data e o assunto. Olha esse aqui, Universidade Federal de Uberlândia, ponto, Conselho Universitário, ponto, o título do que foi publicado, resolução número 01/2007, de 29 de março de 2007, ponto. Aí a gente fala sobre o que dispõe a resolução, dispõe sobre, geralmente está junto ali, né? Se tá, criação da mobilidade, lá. Foi lido online, é o que está no final, disponível em, link, acesso em, data. Se for uma lei, quem publicou a lei? Se for uma lei da cidade, Pouso Alegre. Se for uma lei do estado, Minas Gerais. Se for uma lei do país, uma lei federal, Brasil. Se for junto com um trecho, né, Constituição, aí em negrito, o que é aquilo dali, aquele documento onde você leu. Se for online, lembrar de colocar disponível em, acesso em. Documento cartográfico, então um mapa, a gente também tem que citar se a gente pegar um mapa. E aí, quem é que fez o mapa? Esse primeiro aqui, ó, foi o Instituto Geográfico e Cartográfico, entre parênteses, São Paulo, porque foi do estado de São Paulo, ponto. Regiões de governo do estado de São Paulo, é o título do mapa.
e aí as outras informações, e aí a gente coloca também a escala que a gente viu esse mapa. Olha esse último aqui, da Florida Museum of Natural History. O título do mapa em negrito, as outras informações, a escala que a gente viu, e aí como ele é online, disponível em acesso em jurisprudência, que é um diário oficial, uma súmula. Quem publicou, da onde saiu, o título, e aí o que vem em negrito é aonde foi publicado. E aí a gente coloca duas entradas, ó, uma com o negrito da onde foi publicado, uma da súmula. E basicamente é isso, essas foram as principais. Se fosse aqui, ó, vou até voltar, tem esse coisinha para vocês, esse exemplo para vocês, mas se fosse uma norma, que é muito normal. Então, o que vem aqui primeiro? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a nossa famosa ABNT. E aí vem aqui embaixo NBR, o número da NBR. Esse trecho ele é em negrito. E aí o resto do título da NBR ele é sem negrito. Mas no trabalho de vocês, no material de vocês, tá aí o exemplo bonitinho, tá, gente? É porque eu só puxei de volta porque é uma coisa que aparece muito. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês sobre referência. Se tiverem alguma dúvida, consultem o material. Tem bastante exemplo lá pronto. E não se preocupem, não tentem achar que vocês vão decorar isso daí de cara. Vocês vão decorando isso à medida que vocês vão usando. No começo, vocês vão sempre precisar abrir o material de consulta para ver como vocês vão referenciar, formatar bonitinho, tá bom? Então é isso, obrigada, tchauzinho!